Tá, beleza. Você tem um foco e você sabe onde você quer chegar nesse 2024. Eu não quero te desapontar, mas se você está com muita vontade, talvez você já esteja começando da maneira errada. Calma, eu vou te explicar até o final desse vídeo, depois da vinheta. Aqui Osmar César e nós vamos falar um pouquinho sobre 3 bases que neurologicamente pode te ajudar a tomar as melhores decisões para que você vença esse 2024. E chega de patinar, né, gente? Você prometeu mundos e fundos em 2020, 2021, 2022, vai mudar tudo em 2023. O ano de 2023 acabou e os nossos sonhos foram frustrados novamente, a gente não chegou, não concluiu metade das coisas que queria. E por que será que isso acontece? Por que nós planejamos as coisas para acontecerem e as coisas literalmente ficam travadas, ficam estagnadas? Bom, nós partimos do princípio que o dito popular, aquilo que é replicado por muitos, vai nos levar ao resultado aonde muitos também chegam. E muitos chegam a lugar nenhum. Existe até um sábio que diz assim, olha, é normal as pessoas refutarem as suas ideias colocadas em prática. Afinal de contas, o ônibus tem lugar para 1000 pessoas e a Ferrari só tem lugar para 2 pessoas. Bom, a gente já parte do princípio que pessoas que vão alcançar grandes níveis e vão ter grande êxito naquilo que eles estão fazendo, é claro que parte de uma ideia que eles fizeram aquilo que nem todo mundo faz. Bom, para não deixar esse vídeo aqui delongado, já quero logo vim com você nesses 3 princípios. O primeiro princípio é resolver problema, mas não é o problema da sua vida. Entenda bem, se você quer provocar as grandes oportunidades na sua vida, você tem que começar a estender a mão e se compadecer, se colocar no lugar do outro para que você possa ajudar pessoas a resolverem os seus problemas. Sim, senhor. E isso traz um grande benefício. Quais são eles, Osmar? Bom, aqui vai alguns. Biblicamente falando, por exemplo, você tem o exemplo de Saul. Ele quis correr do problema porque ele disse, nossa, esse cara é grande demais, esse problema é muito para mim. Aí chega um homem de 1,5 m que foi para alimentar os irmãos e depois ele acaba se tornando o rei mais conhecido da história de Israel. Seu nome, Rei Davi. Ele entendeu uma oportunidade, não ia pagar mais imposto, ia se casar com a filha do rei. Então, ele enxergou ali um problema de uma nação, resolveu o problema de todos e viveu aquilo que nem todo mundo viveu. Certo? Então, comece a resolver problemas. E qual o benefício disso, Osmar? Simples e fácil. O problema que você está resolvendo de alguém hoje pode te dar autoridade para você resolver seu próprio problema amanhã. Vai te dar também experiência, vai te dar muitas possibilidades, porque você já viu alguém vivendo aquilo e você teve paz emocional para ajudar alguém. Afinal de contas, esse problema não é seu. E quando você viver coisas similares, você já sabe o que fazer. Pois bem, o segundo tópico aqui, para que a gente possa realmente ter uma vida diferenciada em 2024, são princípios milenares que dão muito certo, tá bom, gente? Meta falada é meta falida. Por que meta falada é meta falida? Você gasta energia para você dizer aquilo que você pretende fazer. E quando você fala por muitas vezes, repetidamente, aquilo que você quer, aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, o seu cérebro, ele libera pelos seus neurotransmissores uma satisfação momentânea, como se você já estivesse vivendo aquilo. Só que aí você tem uma autossabotagem, o quê? Você gasta energia demais falando aquilo como se já fosse uma coisa real e não coloca em prática. E aí você não passa da teoria. E quando você precisa de energia para literalmente você colocar isso em prática, as suas energias elas já estavam canalizadas apenas na verbalização e você não tem mais energia para ação. Então toda meta falada é uma meta que geralmente está correndo para o seu declínio, ou seja, vai ficar estagnada, é mais um projeto engavetado, tá bom? E aqui eu vou trazer para você o nosso terceiro tópico, mas antes, né, claro, né, meu querido, você ainda não metralhou esse like aí, pelo amor de Deus, meu querido, aqui nós vamos ver muitas e muitas teorias para que você possa viver uma vida diferenciada. Eu estou aqui para te ajudar, afinal de contas, eu preciso fazer com que você venha evoluir, porque a sua satisfação automaticamente vai ser a minha satisfação. Eu estou resolvendo o seu problema para ter autoridade para resolver os meus, tá certo? Então, de mãos dadas, juntos aliados, nós vamos muito mais longe, tá certo? O terceiro tópico é você
é o seu maior inimigo. Sim, de fato. Quando alguém diz assim, ó, não, você é o seu maior aliado, você tem que acreditar em você. Sim, claro, gente, a gente precisa acreditar. A fé é um dos pilares que mais corroboram para que a gente alcance níveis maiores, para que a gente passe, né, para outra fase na vida, para que a gente possa galgar e alcançar os nossos objetivos. Mas, por incrível que pareça, nós temos o hábito de nos confrontarmos, mas não é pelo objetivo de termos uma crescente. Quando você se confronta involuntariamente, ou seja, de forma inconsciente, tá bom? Você acaba achando que você não é digno de certos feitos. Com isso, você tem uma autossabotagem. Você pensa que alcançar aquilo que muitos alcançaram não é para você. E aí você se torna o seu maior inimigo. E como que você se torna o seu maior inimigo? É muito simples. Existem algumas coisas que estão preparadas para você. Você não é um acidente de percurso. São 10 milhões de espermatozoides. Você chegou lá primeiro. Você chegou em primeiro lugar. A vida tenta apontar para você que você nasceu para ser um vencedor. Mas você começa a trazer uma carga desnecessária, uma bagagem infeliz, rapaz, de lá do passado. E aí você não consegue se desprender dele. Tá, imagina que a vida é como se fosse um automóvel, tá certo? E aí você tem algumas fontes de reflexo. Quais são essas? Você tem dois retrovisores que são laterais e você tem mais um retrovisor, ou seja, são três, dois laterais e você tem um que fica centralizado no meio do veículo para que você possa ter uma referência dos veículos que estão vindo atrás, para você manobrar, enfim, etc. Mas você consegue andar a 120 km por hora numa rodovia olhando os retrovisores, seja o central ou os laterais? Não, cara, você vai bater o carro. Então, para que servem os retrovisores? É apenas para te dar referência, por isso que eles são menores. Qual é o vidro maior do carro? É o para-brisa, é aquele que você olha para frente. Qual é o grande problema nosso? A gente está fazendo da referência a nossa direção. Então a gente precisa colocar cada qual no seu cada qual. E como é que você faz isso? Quando você parar de ser o seu maior inimigo. Gostou desse conteúdo? Meu querido, então é o seguinte. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like e se inscreva neste canal e nos ajude a ajudar cada vez mais pessoas, tá certo? Um grande abraço, eu fico por aqui pela sua atenção, meu muito obrigado, um beijo no seu coração, até mais, valeu galera!